Olá, meu nome é Luciana Oliveira, eu sou cineasta e também proprietária de um brechó chamado Girassol. É um brechó que funciona online já há quase 3 anos e com ele eu venho desenvolvendo algumas experimentações com um nicho audiovisual que eu gosto muito e que eu tenho estudado, que é o fashion film. É sobre esse tipo de filme que eu venho falar aqui hoje, nesse bate-papo que eu escrevi no Festival Latinidades Pretas, que é um festival que eu admiro muito e que eu sempre quis participar, e estou muito feliz desse ano estar participando, ainda que à distância. E eu faço cinema há alguns anos já, sou formada em cinema e venho estudando muito a questão da representação da mulher preta no cinema e agora também na moda, através desses experimentos com brechó e com os fashion filmes que eu ando produzindo. Então a proposta é questionar, né, essas ausências, essas invisibilidades que a mulher preta ela passa na moda, né? E se a gente observar a nossa história com as representações, a gente vai perceber como as grandes marcas elas não trabalham com a nossa imagem, né? E agora elas estão meio que se adaptando a isso por causa de um mercado que está pedindo, porém ainda não é o suficiente. A gente não aparece de maneira satisfatória ainda em fashion filmes de grandes marcas. E o brechó e as produções que eu venho desenvolvendo, elas vão trazer à tona justamente isso. Elas vão trazer mulheres pretas protagonizando filmes de moda. O Brechó Girassol ele foi criado há quase 3 anos, durante o meu puerpério, quando eu me tornei mãe. E ele exerceu uma função muito importante para mim, enquanto mulher preta, mãe, por uma questão de trabalho mesmo, porque eu sou uma mulher muito movimentada e eu queria trabalhar, mesmo estando em casa com uma criança tão pequena. Mas eu queria me sentir ainda em movimento, né? E o brechó ele usa isso como essência, né? Que é um brechó que pensa os produtos, né, suas coleções, seus editoriais para mulheres em movimento. E eu criei esse brechó durante o meu puerpério e eu comecei também a trabalhar com a imagem, como eu não tinha dentro dele, como eu não tinha como estar contratando modelos e, enfim, toda semana estar fotografando modelos para poder fazer as fotos e divulgar as peças que estavam sendo vendidas, eu decidi que eu teria que vestir essas roupas para poder mostrar às pessoas o que eu estava vendendo. E então, isso foi um divisor de águas, assim, porque mexeu muito com minha autoestima, a questão de estar ali olhando no espelho e estar captando aquela imagem de mim mesma. Então foi um momento de me encontrar comigo mesma e me encontrar com a imagem de uma mulher preta dentro da moda, que é algo que na infância e durante a adolescência e até a nossa fase adulta a gente não consegue muito se encontrar ali, né? Por conta das invisibilidades que a gente ainda consegue ver e, né, durante a nossa história a gente passa ao consumir moda. Então o que eu percebi foi que eu consegui me encontrar também no estilo, porque normalmente eu não conseguia me adaptar muito bem ao que me era ofertado em lojas de departamento. Era como se aquela moda meio que não se encaixasse em mim, sabe? E aí eu consegui, através do brechó, através de um outro pensamento sobre o que é moda e sobre o que é imagem, né, dentro da moda, eu consegui me encontrar realmente com o estilo que eu sempre quis vestir. Então essa questão da imagem, ela foi muito importante para eu poder me entender dentro dessa lógica da moda. Eu venho do cinema, trabalho dirigindo e também construindo figurinos para personagens, então são coisas diferentes, né? Moda e criação de figurinos. Eu consegui meio que aliar as duas coisas, porque enquanto figurinista eu sempre fui buscar as peças para produzir meus figurinos, construir os figurinos das personagens que eu trabalhei em brechós. Eu ia muito garimpar em Centrão, enfim, mas brechó sempre foi um lugar que eu sempre gostei de ir, porque são roupas muito reais, né? São roupas que contêm histórias, então elas já vinham carregadas ali
com marcas de tempo, enfim, e toda essa coisa que o figurino às vezes pede, que é muito diferente da publicidade, né? Geralmente a gente vai fazer uma publicidade e a gente busca peças novas para poder construir aquele figurino. Então eu já passei pelos dois caminhos, e publicidade e cinema, e eu tentei aliar o brechó a isso. Pensar como é que o brechó também ele pode estar junto desse meu campo, que é o cinema, né? Primeiro, o brechó sempre está junto de produções locais, né? Fornecendo figurino para a galera que está produzindo, e também utilizando os próprios figurinos do brechó para poder usar nas produções que eu trabalho. Mas para além disso, eu comecei a investir na produção de fashion filmes, para poder construir editoriais, que é uma coisa que eu gosto bastante, para o brechó, e iniciar aí esse meu trabalho com fashion film. Então o brechó ele tem sido meio que um laboratório e ao mesmo tempo o meu principal serviço, né? E para esse nicho. O que é fashion film? Fashion film é nada mais é que um filme de moda, traduzindo literalmente para o português. É um filme de moda em que as marcas elas costumam utilizar desse formato para poder reforçar a marca, reforçar conceito, reforçar a essência da marca, né? A essência do Brechó de Girassol é ofertar moda, né, para mulheres em movimento, para mulheres plurais, para mulheres independentes, para mulheres livres, mulheres que estão atrás de seus objetivos e que dificilmente conseguem ficar paradas sem realizar, sem produzir alguma coisa. Minhas clientes elas têm muito essa característica, inclusive. Então, normalmente as marcas elas utilizam do fashion film para poder reforçar essa essência, né? A essência de cada marca. No meu caso, eu utilizo do fashion film para reforçar a essência da marca de Girassol, que é essa. Então, o fashion film ele é um formato novo, né? A gente faz uma busca rápida na história da construção, da ideia do fashion film, de fazer filme para moda. E ela vai começar lá em meados dos anos 2000, quando surgem YouTube e Vimeo. E aí começa uma demanda, né, de produzir esse conteúdo de moda para a internet, né, para poder circular na internet. Então os primeiros fashion filmes eles foram dirigidos por diretores de cinema bem conhecidos. E a gente utiliza fashion film para produzir conteúdo que reforce a marca, né? E aí reforça também aquela ideia da essência da marca, né? Que é um conceito, né? Que é um estilo de vida que você vende, né? Quando você consome determinada marca, você está comprando ali o estilo de vida que ela está vendendo. Então, a linguagem cinematográfica ela é muito importante para poder você criar essas narrativas, criar universos, né? O fashion film ele é feito a partir disso. E não simplesmente de imagens de peças que vão estar lá expostas nas modelos e tudo mais. O fashion film ele pede mais que só um make-off, vamos dizer assim. Eu acho que é essa a diferença, assim, né? Do que é um make-off de um ensaio para um editorial e do que é um fashion film, né? Estamos falando de filme, é um braço do cinema, apesar da publicidade utilizar muito, mas é filme, então utiliza-se da linguagem cinematográfica para poder criar as narrativas. E aí com isso a gente vai trabalhar a criação de um roteiro que vem a partir de um reforço daquele conceito, que personagens são esses que a gente vai criar dentro desse universo, para que crie identificação com o público que você quer atingir, né? O público-alvo daquela marca. Um filme realizado a partir de linguagem cinematográfica, com narrativa, e que é importante para reforçar identidade, reforçar estilos de vida. É nesse sentido que a gente tem que discutir onde está a imagem da mulher negra nesse universo todo, de moda e de fashion filmes e de filmes feitos para moda, para vender marcas e etc e tal. Por reforçar a identidade, por reforçar estilo de vida, é que enquanto cineasta preta, eu venho questionando, né? Eu venho tentando construir narrativas que mostrem mulheres negras
em fashion filmes como protagonistas. Dito todo esse processo de entendimento do que é um fashion filme, né, eu vou falar um pouco do meu processo de criação. Normalmente eu costumo gestar durante um tempo, de 1 ano a 6 meses mais ou menos, uma ideia, né, uma proposta de fashion filme. E essa proposta ela nasce primeiro de uma ideia mesmo, e depois é que eu parto para a gestação que eu chamo de gestação, que é essa construção da coleção, né, das roupas. Porque como eu trabalho com brechó de consignação e eu vou atrás também de algumas peças, eu preciso que essas peças elas cheguem e que elas façam sentido para o que eu quero propor. E aí essa é a bolsa que eu uso como um útero para poder gestar todas as minhas coleções. É aqui que eu guardo todas as peças que vão chegando e que fazem parte desse universo que eu estou criando para nova proposta do filme. E são filmes que eu sempre penso de acordo com a essência da marca, da minha marca, que é do Brechó Girassol, né? Que é essa ideia de mulheres em movimento, mulheres que estão na vida aí buscando seus objetivos, mulheres que são livres, que se sentem livres de ser mesmo, vivenciam uma liberdade de ser, né? E aí sim eu começo o processo de pré-produção, e aí eu escrevo um roteiro, escrevo uma proposta de storyboard, do que vai ser, visito locação, escolho os espaços dessa locação que seria importantes para o filme, enfim, todo um processo que um filme exige mesmo para que a gente possa desenvolver o fashion filme. Essas narrativas elas vão ser construídas, né, pensando no reforço da marca do Girassol, né? Então eu sempre vou criando narrativas para poder contemplar essas mulheres e pensando sempre em colocar mulheres pretas no centro dessas narrativas, né, como protagonistas dessas narrativas, para que a gente possa ter mais mulheres pretas se identificando com a moda e com a moda que eu proponho através do brechó, e se sentindo contempladas ali nesses filmes e nessa proposta de essência que é de mulheres em movimento. Essa essência do brechó, ela acompanha também as collabs que a gente faz. Então a gente tem várias parcerias que a gente costuma fazer desde o início. Uma delas é a Negra Luz, que é uma boutique de moda afro. A proprietária é a Tatiane Costa, é uma empreendedora incrível que trabalha com diversos acessórios afro, roupas também, mas a gente sempre faz parcerias entre roupas do brechó e acessórios da Negra Luz. Em todos os editoriais, desde o início que eu fiz, em todos os fashion filmes, a Negra Luz está comigo. Além do coletivo que a gente tem, que foi resultado do Fashion Revolution, do qual eu participei ano passado, né? Que resultou na feira, aquela que já existe, que é uma feira de brechó que a gente formatou, que realizamos uma edição ano passado e foi muito bacana, porque não existia um nicho de feira assim, para brechó aqui, não existia. Foi a primeira feira de brechó que foi realizada aqui e envolve várias mulheres, atrizes, e estilistas, donas de brechó, né, como a Laísa Gabriele, Ana Oliveira, Diane Veloso, e a Ticiana Siqueira, que também trabalha com figurino, enfim. Nós nos juntamos e decidimos realizar uma feira de brechó. Então o Brechó Girassol tem essa característica também, de estar sempre firmando colaborações, nessas collabs, com mulheres que também estão em movimento, que tem essa relação com uma moda mais com um propósito que não esse propósito só de consumo, mas de um consumo mais consciente. O primeiro filme que eu produzi para o Brechó Girassol foi o Las Chicas. Esse filme ele foi produzido junto com a Hollyman Filmes, que é a produtora que eu faço parte, e a gente criou um universo cubano, um universo de Havana, né, no centro da cidade de Aracaju, dentro do mercado municipal, aproveitando aquele cenário incrível, né, de cores muito saturadas, de muitos elementos, né, o cotidiano ali. A gente fez respeitou todo o processo de filme mesmo, né, de pré-produção, produção,
e visitei locações para decidir como é que ia ser feito esse filme, né, quais eram as melhores locações que pudessem ter essas características que lembrassem essa Cuba, né. Então eu escolhi alguns espaços específicos do mercado municipal, como barbearias, bares, pequenos espaços de manicure, mulheres que trabalham fazendo manicure assim na porta, assim, né, de quem passa. Então tentei trazer esse universo a partir do cenário. Mas antes disso, eu comecei a gestar a ideia, né? Então, como eu falei anteriormente, eu preciso sempre estar esperando, aguardando essas peças chegarem. Enquanto essas peças chegavam, para eu poder formatar essa coleção, eu ia pensando, criando um roteiro, né? Discutindo com a fotógrafa estilo, o que a gente ia querer mesmo explorar desse universo, as cores muito saturadas, os elementos, que pudessem trazer um pouco desse universo mesmo. Então, depois de definir esse cenário, a gente definiu quem seriam essas modelos, né, atrizes, e elas foram pensadas de modo que a gente queria que representasse mulheres pretas diferentes ali, né? Mulheres plurais, mulheres que estão em movimento. Então a gente tem 3 mulheres bem diferentes compondo esse cenário, compondo essa narrativa e vestindo peças que transmitiam também esse movimento, essa ideia de estar passeando por uma Havana. Então a gente pensou o tempo todo em como aquele cenário, aquele universo, aqueles elementos todos, eles poderiam transmitir essa ideia de movimento, essa ideia de ritmo que Cuba traz, né? Então a gente pensou nessa construção toda para poder fazer para poder traduzir esse movimento, que não só está na ideia, né, do universo que a gente trouxe, que é o universo cubano, mas também nessa ideia da essência do brechó, que é o que ele carrega, e para que tipo de mulheres, né? Para essas mulheres que estão em movimento. Então tudo foi pensado orquestramente para que a gente pudesse ter essa unidade e para que pudesse assim traduzir com o fashion film o que é a essência do brechó. E uma das referências que eu utilizei para Las Chicas, né, para pensar nesse universo cubano de Havana, foi o filme da Everlane Moraes, da cineasta Everlane Moraes, né, que é o Alegro Manontropo, La Sinfonia de la Beleza. É um filme lindo que mostra como é que as mulheres cubanas elas lidam com a beleza e, enfim, como elas sempre estão com as unhas bem feitas, enfim, com a imagem delas, né. Isso me remeteu muito àquele espaço da manicure que eu achei lá no centro no centro do mercado municipal, um lugarzinho assim, um box onde essa manicure, essa moça, ela fazia as unhas de quem transitava ali. Então isso foi muito bacana de ver e de associar o filme a essa referência que eu estava tendo imagética do filme e poder reconstruir isso dentro do fashion film. Foi muito proveitoso. O fato das mulheres que foram modelos do filme, elas terem se identificado com aquelas peças, elas terem se identificado com o conforto que elas traziam para elas, essa ideia de você estar vestindo algo que lhe permite ser o que você já me rendeu assim uma alegria, porque reforçou o que eu estava tentando transmitir com aquele filme, né? Então já consegui ali inicialmente ter um retorno satisfatório da construção desse filme, da proposta que a gente tinha planejado. Então, após Las Chicas, eu comecei a gestar uma outra ideia aí sim, foi um ano pensando nisso, sim. Um ano pensando, gestando uma ideia que já existia há muito tempo dentro de mim, porque eu me identifico muito com o estilo de moda boho.
E é um estilo de moda que é muito frustrante para mulher preta, assim. É um estilo de moda que você, tipo assim, eu convido todo mundo que está assistindo esse vídeo agora, dá um Google e coloca lá, moda boho, e vê o que acontece. É muito difícil, assim, é muito raro mesmo, assim, só escavando muito para você conseguir encontrar algumas marcas que trazem mulheres pretas vestindo moda boho. Isso é muito frustrante para as mulheres pretas que gostam desse tipo de estilo. Um estilo que sempre me agradou, mas que eu não tinha referências, assim. Eu não conseguia me identificar muito nas coisas que eu consumia, né? Nas representações desse tipo de moda que eu consumia. Porque geralmente as mulheres que estão modelando nesse estilo de moda, né? Boho, elas são loiras, brancas, obviamente, e não tem nada a ver com mulheres pretas, assim, com nossas características, nossa pele, nossa cor. Então isso frustrava. E eu comecei a pensar, a gestar, né, novamente, junto com a minha bolsa útero, como é que eu ia fazer um filme que pudesse subverter isso. Um filme que pudesse contemplar mulheres pretas que gostam da moda boho, que consomem a moda boho. Então eu criei uma coleção chamada Preta Boho, para possibilitar que mulheres pretas pudessem se identificar com esse tipo de moda, assim, para que a gente pudesse ter representações de mulheres pretas usando esse tipo de moda, né, que é para todos. Então eu criei uma narrativa, né, e esse estilo de moda a gente sabe que se alia muito com a ideia de liberdade, né, de mulheres viajando sozinhas, mulheres explorando o mundo sozinhas. Ela está muito relacionada à liberdade, a viagens, né? Então eu criei uma narrativa, criei um roteiro em cima disso. Então a gente tem uma personagem preta que veste esse tipo de moda, que tem o seu próprio carro, que dirige o seu próprio carro e viaja sozinha para viver o momento dela com ela mesma e viver a sua liberdade plenamente. Foi um filme muito especial de se fazer, é um filme que envolve várias coisas desse estilo e, enfim, traz muito rock and roll, a gente conseguiu construir cenários bem bacanas e também construir uma direção de arte bem bacana, porque isso é muito importante, né? A gente conseguiu trazer um carro da década de 70, original, para dentro do filme, né? Um Maverick, onde essa mulher preta iria dirigir esse carro tão potente, onde normalmente só homens aparecem dirigindo esse tipo de filme. Além desses filmes de viagem, eles serem protagonizados normalmente por mulheres brancas ou por homens brancos, a gente conseguiu subverter isso através dessa representação de mulher preta, que também pode viajar sozinha, que também pode dirigir seu próprio carro, que também pode vivenciar essa coisa do corpo no mundo, né? Um corpo no mundo fazendo um mochilão, né? Fazendo uma viagem, e quebrar esses paradigmas, né? Essas ideias, essas ausências de representações de filmes de viagem que a gente não se vê também. Então é um apanhado de coisas, não é só um estilo de moda boho que traz um universo de coisas, um universo de vivências, né? Que normalmente não são permitidas para pessoas pretas, né? E aí eu comecei a pesquisar muito sobre essa coisa de um corpo preto no mundo viajando, fazendo trilhas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que a personagem gosta muito de fazer. E ela faz uma trilha, então a gente mostra alguns cenários de Sergipe, né, como o litoral, né, a Lagoa Redonda, mostra um pouco da cidade de Aracaju, na saída dela no filme, né, aonde nasce a cidade de Aracaju, que é o Santo Antônio, que é um bairro muito tradicional daqui. E a gente foi construindo aí esse universo, né, mostrando o que uma mulher preta ela pode ter autonomia para poder fazer as viagens que ela quer fazer e consumir o tipo de moda que ela quer vestir, e que o mundo ele não pode dizer que a gente não pode fazer isso. E o fashion film do Preta Boho foi maravilhoso de fazer, porque eu coloquei todo mundo pra fazer trilha, entendeu? Todo mundo subiu, desceu, desceu duna, subiu trilha para poder descobrir onde era que ficava a cachoeira, e foi maravilhoso. Foi uma equipe grande dessa vez, foi uma equipe assim, bem formatada mesmo, diretor de fotografia,
com produção, enfim, maquiadora, enfim, foi uma equipe imensa e que foi muito legal, assim, até a proposta de interação na equipe, né? Porque eu parto muito da ideia mesmo que o cinema tradicional, né, que eu vejo isso de uma forma muito masculinizada, que é essa ideia hierárquica, eu parto da ideia de que o cinema é muito coletivo, ele é por essência coletivo, mas eu tento fazer com que a equipe que eu vou trabalhar, ela seja muito circular, que ela trabalha de forma muito respeitosa, ouvindo uns aos outros. Então eu tentei fazer isso o tempo todo, por mais que existisse os lugares, né, de direção de fotografia, né, todo mundo ouvia todo mundo, da assistência à gafa, enfim, todo mundo se ouvia e todo mundo se entendia. E as coisas funcionaram de uma maneira muito leve, assim, foi quase um processo de meditação, todo mundo está ali naquele espaço, curtindo a natureza, fazendo a trilha, porque tinha que fazer, subir e descer com o equipamento na mão, e para poder conseguir gravar todas as cenas e chegar a um final belíssimo, né? Que eu não vou dar spoiler, vocês têm que assistir o filme, mas chegar a um final belíssimo que a gente não estava buscando no final do dia, né? Então, assim, foi incrível trabalhar com toda a equipe, né? Foi incrível também o processo de construção desse filme, como cada função foi importante para que ele pudesse ser possível de acontecer. A produção de objetos, já que a gente está falando de uma moda que ela é muito... Ela pede muitos acessórios, muitos anéis, muitos acessórios mesmo. Então a gente teve que fazer uma pré-produção muito intensa de garimpagem de acessórios, de ir em um lugar e ir em outro, buscar os acessórios. Fizemos novamente uma parceria com a Negra Luz, né, de acessórios, e buscamos ainda mais acessórios. Garimpamos as peças todas e ainda tentamos adicionar alguns elementos a mais para poder enriquecer ainda mais o visual do que é esse estilo boho, né? E foi incrível, foi maravilhoso, sou muito grata a toda a equipe e a todo mundo que esteve nesse processo de pré-produção e pós-produção. E, enfim, a gente vai lançar para o mundo e espero que todo mundo goste, eu espero que todo mundo assista. Depois de compartilhar minha experiência com vocês sobre Fashion Film, eu convido todo mundo a seguir a página do Girassol, do Brechó Girassol. O nosso IG é @girassolbrechóaju. E lá a gente vai estar lançando o nosso filme, o nosso segundo Fashion Film, que é o Preta Boho. E também a nossa coleção, nossa editorial. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês vão lá dar uma conferida. Eu gostaria de agradecer também ao Festival Latinidades Pretas, porque tem sido uma experiência incrível poder estar participando desse festival, que eu admiro tanto, e eu espero que nos próximos eu possa ir pessoalmente, né, conhecer e trocar muito mais ideias com as pessoas presencialmente. É um momento difícil que a gente está vivendo, mas participar mesmo à distância tem sido uma experiência ímpar para mim, tem sido muito importante. E eu quero agradecer muito o festival e mandar um abraço para todas as mulheres que constroem esse festival maravilhoso. Obrigada. Beijo.